Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem a Aline Bey, o Lázaro Ramos, o Marcelo Rubens Paiva, a Neide Rigo e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje você vai ouvir uma conversa entre a escritora Amara Moira e o colunista da 451, Renan Quinalha, sobre o romance Neca, que a Amara escreveu em Bajubá. Esse livro é um marco da literatura brasileira e da cultura travesti. Então vamos lá para a primeira parte da conversa. Boa noite a todas, a todos, a todes. Uma alegria estar aqui mais um ano na Feira do Livro e com esse espaço aqui, que é bastante especial da Livros e Livres, essa sessão que a gente tem já há mais de 2 anos pautado na revista, a literatura, tanto ficcional como não ficcional, de temática LGBTQIA+. E uma honra e uma alegria ainda maior estar junto com a Amara Moira aqui, que além de amiga querida, é uma referência para a gente, tanto no ativismo como na produção literária. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida e a obra da Amara. A Amara é travesti feminista, doutora em teoria e crítica literária pelo Unicamp e autora de diversos livros como Se Eu Fosse Puta, da N-1 Edições, de 2023, e o que vai ser o alvo preferencial aqui, privilegiado da nossa conversa hoje, o livro Cor-de-Rosa aí, que é o Neca, Romance em Bajubá, que saiu pela Companhia das Letras, agora em 2024. Ela também é colunista do All Sport palmeirense, né, Amara? Do Fatal Model também. Foi tradutora de um livro, que se der tempo a gente vai falar um pouquinho hoje, também Chuva Dourada Sobre Mim, de 2024, da Diadorim, que é da travesti, autoria da travesti argentina Nath Menstrual. Eu sou Renan Quinalha, como foi apresentado, vou fazer audiodescrição, sou um homem de pele branca, cabelos castanhos claros, barba também por fazer, uso óculos de grau, de cor caramelo, estou vestindo uma camiseta verde escuro com um desenho, que eu acho que é de um lagarto, enfim, e uma calça bege e um tênis branco. Amara, também passar a palavra para você se apresentar e fazer audiodescrição e dar uma boa noite. Feliz demais de estar aqui, ainda mais na sua presença, Renan. A gente tem dividido muitas mesas Brasil afora. Temos que começar a fazer umas coisas no exterior também, né? Nacionalizar. Que bonito estar podendo falar sobre cultura, história, literatura, LGBTQIA+, poder colocar isso na ordem do dia, né? Então, está sendo um prazer estar aqui, falar um pouco sobre essa obra, falar sobre um pouco de pesquisas que venho realizando, coisas que venho fazendo em parceria, inclusive com o Renan. E, bom, eu sou uma travesti branca, cabelos cacheados na altura dos ombros, estou com um vestido preto bem longo, bem evangélica. Vestido babadeiro, já é o começo da conversa em Bajubá. Cheio de babadinhos aqui, né? Então, umas estrelinhas, parece. E uma bota preta. Acho que é só, não sou muito boa de descrições desse jeito, assim, né? Mas, então, estou gostando muito, né? Acho que eu sempre quis ser escritora,
E parece que quando eu começo a minha transição, 11 anos atrás, eu encontrei o que eu gostaria de escrever, né? Um grande motivo da escrita, queria colocar esse mundo que eu estava descobrindo, esse mundo que eu estava vivendo, né, em palavras, né? Convidar pessoas que não são trans, travestis a se verem nesse mundo, nessas palavras, e também convidar pessoas trans, travestis a imaginarem que a literatura é nossa também, né? Então, a gente tem publicado, até agora são 2 livros, mas publiquei algumas obras como tradutora, contos, né, tenho participações em antologias, e a gente vai falar um pouco disso ao longo da noite aqui, né? Amara, vamos lá então, falar da NECA, o romance em Bajubá. Eu queria trazer, né, de início, acho que nem todas as pessoas, ou em geral, eu diria que quase nenhuma pessoa, né, letrada em Bajubá, as pessoas têm não é algo que a gente aprende nas escolas, né, enfim. E você traz nesse livro uma proposta que é bastante ousada, tanto em forma como em conteúdo. Eu queria começar pela forma, que é a linguagem, né? Então, o subtítulo do livro mesmo, ele é, né, um romance em Bajubá. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal. Quem aqui sabe o que é Bajubá? Tá certo que esse recorte aqui também, ó, mesmo aqui está uma metade, né? Quem já veio aqui saberia mais ou menos, né? Enfim, eu teria algum interesse, mas metade não sabe também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Amara, o que é esse Bajubá ou Pajubá, que algumas pessoas já devem ter visto também nessa versão, e como surge essa ideia de você fazer um livro que está escrito nessa linguagem específica, tão diferente, tão desconhecida ainda, o que, como estratégia comercial, não é muito bom também, né? Porque as pessoas não vão... não é tão amplo de acessibilidade, mas eu acho que você está trazendo justamente essa conversa para ampliar o público sobre isso e conhecer mais essa linguagem. Mas queria que você contasse um pouco a escolha e a história desse livro aí. Então, essa linguagem, eu comecei os meus primeiros contatos, eu tive 20 anos atrás, assim, muito antes da minha transição. Eu namorei uma mulher trans, uma travesti, 20 anos atrás, quando estava ali comecinho da idade adulta, a gente foi morar junto e tudo, e naquele momento ela me apresentou as primeiras palavras, só que ela apresentou 5 palavras, assim, eu não podia saber muito, naquele momento eu ainda era Ocó, né? E aí se eu aprendesse muito Bajubá, ela não ia me ver mais como Ocó, né? Então eu tinha que dar um truque. Então tinha algumas palavrinhas só, ela me ensinou, eu lembro de maricona, ela me ensinou aqué, né? Ocó, amapoa, né? Foram algumas poucas palavras, eu fiquei encantada com essa linguagem. Assim, eu falei, caramba, isso é demais. Né? Eu estava ali começando a fazer letras na Unicamp, lembro de procurar a professora de sociolinguística, falar com ela e perguntar para ela se ela conhecia essa linguagem dessas palavras, e aí ela, a princípio, ela falou que achava que não, aí de repente falou, um negócio de homossexuais, né? Aí eu, sim, não. Só que ela deu a entender que era uma coisa pequena, uma coisa não tão importante, assim, né? Não tinha a dimensão. E até hoje eu sinto que quem não tem uma vivência mínima no meio acha que é uma coisa pequena, que é uma coisa de 5, 10 palavrinhas. Né? Esses tempos atrás eu participei de uma banca de mestrado que falava sobre o Bajubá. Aí um dos professores estava na banca, né? Ele disse alguma coisa do tipo assim, né? Não, aqui em Goiânia não tem Bajubá, só tem... Aí eu falei, em Goiânia não tem Bajubá? Cara, não tem Bajubá no lugar onde você fica. Na sua Goiânia. Na sua Goiânia não tem, na pista tem muito Bajubá. Eu tenho certeza absoluta. Não tem uma grande capital que não seja invadida por Bajubá. Né? Onde tem travesti, tem prostituição, tem Bajubá. Né? Então, é simples assim. Né? Então, eu conheço ali as primeiras palavras, mas o momento em que eu vou, de fato, aprender, aí é quando eu começo a minha transição, é quando eu vou fazer minhas primeiras experiências como prostituta. Né? Aí estou lá na rua, estou com as minhas colegas, estou ouvindo elas falarem, estou fingindo que eu estou entendendo, porque é assim que se aprende Bajubá. Né? Não tem alguém que vai te dar um livro, um glossário, né? E vai te ensinando palavra por palavra. Não, você vai aprendendo na marra. Né? Tem até um momento do livro que... O livro é o quê? Né? A gente vai ter uma protagonista mais velha, uma travesti mais velha, recebendo uma mais nova na rua, como se fosse meu primeiro dia na rua. Né? Uma travesti mais velha me recebe e me conta um pouco como é que eu vou sobreviver ali. Ela me dá umas dicas, né? O que fazer para lidar com os lixos, o que fazer para lidar com as outras monas, o que fazer para sobreviver naquele ambiente que muitas vezes é hostil. Né? E uma das questões é justamente a linguagem. E aí ela vira para mim e fala assim,
bicha, às vezes você faz umas caras, e bicha não é que eu tô te xoxando, não, é pajubá, língua das bichas, aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo, você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho que só fui indo, ouvindo, parlando aqui um pouco, outro ali, igual quando eu estava em Madrid, aqui dá o truque no castelhano. Soy brasileña, carinho, te gusta? Las mariconas se quedavam doidas com a gente, doidas. Lá, aqui, onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar o comer que eles querem, não, querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona, tascar a lingona. E aí eles fazerem, ok, pode ficar à vontade, boca é sua. Mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar, aquele Edi suado, cheio de pelo, Nenê Fofi gritando, só os tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. Aí oral querem sempre sem guanta, aquela neco último banho sabe-se lá quando, e que a gente ainda chupe se deliciando o sacão peludo, pelancudo dele. Af. Fora o leitinho na boca, a minha. E todos, parece até ensaiado, confia em mim, sou casado, doador de sangue, sei. Anel no dedo até tem, mas de trás já virou pulseira de tanta nega que rodou ali. E aí ela vai indo. Ela vai indo, é assim que vai se aprendendo, né? Eu lembro de quando eu apresento esse projeto na companhia, estava escrito pela metade o livro, né? E o meu editor, o Ricardo Tepperman, ele pegou o texto, ele ficou apaixonado, levou para uma reunião, falou: nossa, sorte que isso aqui está em Bajubá, eu não teria coragem de falar essas coisas em voz alta. Que é muito obsceno o texto, é muito sexual, né? Só que olha só, o livro que se chama Neca, está à venda nas livrarias, não é censurado. E com essa capa, né? Uma boca falando Sim, Neca. Porque Neca é Neca de pitibiribas, né? É esse Neca aqui, dessa palavra que está aqui na capa. Né? Mas a ideia é isso, é poder trazer esse caos de desejo, de fantasia, de imaginação. Né? E aí, quando ele me pede ele me dá carta branca para escrever como eu quisesse, desde que eu garantisse que o leitor vai achar que está entendendo. E acho que essa é a chave do que você está colocando, né? Então, a coisa poder trazer um pouco da linguagem, mas dosando o quanto eu vou mostrando para que quem não é familiarizado com a língua consiga ir se situando, ou pelo menos ache que está entendendo alguma coisa. Né? E dá para entender, gente, é isso. Também não é tão cifrado assim. Quanto mais você vai avançando na leitura, o primeiro impacto que você já abre a primeira página, esse é o começo do livro ali que a Mara já contou aqui, né, e fez a leitura. Você já é impactado, mas vai passando e você vai vendo, alguns termos vão voltando. Então, tem até um certo didatismo ali que você vai ensinando, uma pedagogia do Bajubá, que a gente vai pegando, vai catando os sentidos. E você fez uma escolha, Amara, sobre isso, que é de não colocar um glossário. Né? Por que você decidiu não colocar nota de rodapé, não rechear o texto com as explicações ou traduções ao português brasileiro das palavras e expressões em Bajubá? Porque... Primeiro, porque não se aprende assim na rua, Bajubá, a gente aprende fingindo que está entendendo, e uma hora você começa a entender. Né? Então, eu queria que a pessoa tivesse essa experiência de chutar, fazer hipóteses, aí 30 páginas depois ela descobre que ela entendeu tudo errado, mas quando ela descobrir que entendeu tudo errado, ela já entendeu alguma coisa. Né? Então, e esse conhecimento é mais sólido, isso fica. É diferente se a pessoa estiver de mão beijada. Se eu der um glossário para ela fechou o livro, ela já esqueceu o que significa a palavra. Né? Agora, se ela tiver que lutar para conseguir entender, né, essas micropalavrinhas que vão aparecendo, né, se ela tiver que fazer a pesquisinha dela, se ela tiver que se arriscar nesse processo de tentar descobrir, desvendar o texto, eu acho que o conhecimento é mais sólido. Né? Então, de alguma maneira, eu queria isso, assim, que fazer as pessoas correrem atrás. Né? E mais do que isso também, eu queria deixar as pessoas encantadas, fazer as pessoas acharem legal estar diante de um texto que elas não entendem completamente, mas elas conseguem achar beleza naquele texto. Que é um pouco disso. Né? O que era o Bajubá até uma década atrás? O Bajubá, até hoje ainda, em boa parte dos espaços, né? É uma língua de marginais. É tratado como uma língua de marginais. Tem muita trans que fala, eu não falo Bajubá, isso é coisa da rua, isso é coisa de marginais. Né? E a gente poder pegar isso aí, fazer música com essas palavras, poder fazer literatura, poder fazer cinema. Tem uma música da Linda Quebrada que ela fala assim, né? De que me adianta, né, Cacê Matio Odara? Tomara que o rally rola seja muito mais que só entre e sai vara. Não, ela fica brincando com palavras bonitas assim do Bajubá. Né? A gente vai começando a fazer poesia
belíssima com essas palavras da rua, né? Sim, e acho que aí você traz uma dimensão de algo que eu queria também trazer para a conversa, Mara, que é justamente a história desse bajubá, né? Uma língua que se desenvolve, então, e você tem uma pesquisa histórica e memorialística aí dentro da comunidade, né? A Mara também é coordenadora do Museu da Diversidade Sexual. Quem aqui já visitou o Museu da Diversidade Sexual ali na Estação República? Pouca gente ainda, precisam conhecer lá, é um espaço super importante de cultura aqui em São Paulo. E a Mara é coordenadora ali, a Mara também tem, portanto, dedicado pesquisas aí, né? Um empenho em pesquisas para conhecer mais dessa história. Eu queria que você contasse um pouco, Amara, sobre como foi Imbajubá é uma língua muito fluida, né? Ela é assim, muito dispersa, capilarizada, com variações regionais. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa que você tem tido, né, em relação ao Imbajubá, de registro histórico, um projeto de documentação disso, né, para conseguir também ter um registro, porque é muito oralizada essa tradição do Imbajubá, e como que foi a pesquisa para o livro, se isso também demandou você buscar as palavras e a construção do texto, como que foi se relacionando com essa pesquisa historiográfica, mas contando primeiro um pouco por que era necessário essa linguagem, por que as travestis foram desenvolvendo essa técnica de falar de uma maneira a não serem tão compreendidas assim. Então, a gente tem... às vezes parece que é um negócio muito recente, né? Mas aí eu comecei a fazer essa pesquisa e fui encontrar documentos que registram o Imbajubá nos anos 30. Então, o documento mais antigo fala dos anos 30, né, dessa linguagem. E vai trazer um monte de expressões lá, que expressões, algumas delas estão em uso ainda. Bicha e bofe já estão lá nesse primeiro glossário da linguagem, né, como termos da comunidade. E que é um tratado, né? Esse livro anexo. Não, esse não é o tratado, esse é antes ainda. Esse é um artigo, estudo biográfico dos homossexuais, pederastas passivos, seus costumes, hábitos, apelidos e gíria. Terrível. É um artigo publicado numa revista policial aqui de São Paulo, né? E aí lá no meio coloca lá as gírias, né, da comunidade dos pederastas passivos. A primeira contribuição da polícia única para o registro do Imbajubá. Então, perceberam que era interessante ali, trouxeram isso, e é muito legal, assim, né? Então, os termos são divertidos, fora bicho e bofe, os outros termos acabaram caindo em desuso. Dá para perceber, inclusive, que esse é um Imbajubá que ainda não é chamado de Imbajubá, né? Dá para chamar ondas da língua, né? Ou épocas, né? Eu chamo isso de um Imbajubá medieval, assim, um Imbajubá pré-ditadura militar, porque na ditadura militar é que ele ganha essa cara mais parecida com a nossa agora, que é os termos do terreiro, né? Talvez algumas pessoas entendam alguns termos porque tem convivência com o terreiro, herê, ilê, né, apadê, né, um monte de termos que circulam nos terreiros, AG1, circulam também ali no Imbajubá, ressignificados, com outros sentidos, né? E é na ditadura militar que surge essa imbricação, que surge essa reinvenção do Imbajubá a partir do terreiro. E tem umas hipóteses, assim, né? A gente não tem estudos comprovando nada, mas tem algumas travestis mais velhas com quem eu conversei, e elas me dizem que, durante a ditadura, os espaços de socialização eram muito restritos para travestis, elas acabaram se aproximando dos terreiros, aprenderam a linguagem de santo, e, quando a ditadura arrefeceu, elas tinham esses saberes e começou a se disseminar isso pela comunidade. E aí a gente vai ter, 75, uma matéria da revista Manchete falando da linguagem dos entendidos, né? Entendidos, lembram de entendidos? Né? Vai aparecer os entendidos, e aí apareceu um monte de palavras de terreiro já ali, né? Amapoa, né? É muito bonito, assim, Alibã, né? Vai aparecer tudo ali, Ocó, né? A própria Mona, tem uma dúvida sobre qual que é a origem dessa palavra, né? Porque Mona é uma palavra de terreiro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que teve uma contaminação de sentido com a Mona Lisa, né? E aí ficou um negócio Mona, é igual bafão, né? Bafão vem do francês basfond, bafon, né? Mas não é a mesma palavra, é uma palavra parecida, cheia de sentidos diferentes, assim, né? Então, o Imbajubá clássico, que eu vou chamar, o Imbajubá clássico é o Imbajubá ali
da ditadura militar, quando o terreiro vem com tudo, né, e marca as suas palavras, né? E agora a gente pode falar de um Bajubá contemporâneo, que é terreiro mais língua italiana, espanhola, francês, né, que também são idiomas com os quais as travestis brasileiras têm muito contato, porque migram para a Europa atrás de uma sociedade mais tolerante, menos violenta, e aprendem na rua, não é no cursinho de idioma, a falar esses idiomas, né, e aí elas trazem palavras desses idiomas, né, para dentro do Bajubá. Então, guanto, por exemplo, é uma dessas palavras. Alguém conhece a palavra guanto? Hã? De onde vem guanto, sabe? Guanto é camisinha no Bajubá, mas vem do italiano, é luva no italiano. Pegaram a palavra do italiano, assim. Então é muito interessante, assim, como é que vão se apropriando das palavras e dando outros sentidos para elas, né? Então é divertido isso, assim, né? A gente poder falar sobre essas transformações. E quando eu começo a olhar para essas transformações, eu vou vendo tanta beleza, tanta informação preciosa sobre história mesmo, que vai aparecendo, né? Como é que elas vão criando novas palavras. A gente não cria palavras à toa, a gente cria palavras para nomear coisas que são importantes. Então, se a palavra existe, é porque ela era precisa, ela era necessária, né? Então, olhar para elas é tentar entender também o que travestis estavam vendo, o que elas estavam vivendo, qual que era o Brasil que existia para elas. Né? É um registro histórico fundamental e de poucas fontes, né, Amara, assim, historiográficas, né, de registros mais escritos e documentados. E quando são registros escritos e documentados, eles são, em geral, na perspectiva de violação, né, de um olhar que é estigmatizante também, mas que acabaram servindo hoje para essa releitura que você tem feito também sobre isso. E eu queria também, Amara, sobre isso, te perguntar como que é esse processo, esse projeto, né, de registro histórico, porque o Bajubá também ele foi variando muito. Você nomeou aí 3 eras, né, de medieval, clássico e contemporâneo. Isso aí já é para o pós-doc, hein? Mas, independente dessa periodização, né, essa linguagem ela era uma linguagem muito... Não tem uma Academia Brasileira de Letras, né? Graças a Deus, para fazer uma regulação, ou, né, os gramáticos para darem conta disso e engessarem a língua. Então, é uma língua muito fluida. Eu queria que você trouxesse um pouco de coisas que aparecem no livro também, né? Bamerindos, por exemplo, certos registros de época que são muito datados, e quem viveu esses momentos lembra dessas propagandas e dessas referências culturais. Como que foi isso também de mapear certas referências de época e como o Bajubá é um registro de época, mesmo de contextos históricos específicos? Se você pudesse dar uns exemplos que aparecem no livro, inclusive. Eu amo, assim, tem um dos dicionários que é um dos mais divertidos, que é o Bicionário, que vai falar da língua usada em Salvador pelo meio. A princípio uma língua das travestis, mas eu gosto de colocar como uma língua das bichas, assim, né? Porque a bicha é uma palavra que pode designar travesti, mas fala também de umas figuras que estão próximas das travestis que também entendidos, sabem, né? Que era o momento da época também, a palavra da época. E aí essa língua ela vai sendo construída por essas figuras que são escancaradamente LGBTs, né? É uma língua dessas figuras que marcam, que são perceptíveis, facilmente perceptíveis enquanto LGBTs, e aí por conta disso elas são muito segregadas. E quanto mais elas vivem nesse isolamento, elas são atacadas, violentadas, hostilizadas, elas precisam inventar formas de resistência, e a linguagem é uma forma de resistência. Então, ter uma língua que só quem é do grupo entende é uma forma de poder conversar sem que quem seja de fora se dê conta do que está sendo conversado, né? Então, uma forma de resistência importante e que denuncia a brutalidade que elas estão vivendo. A existência dessa língua é uma denúncia da brutalidade que é a vida no Brasil para uma travesti, para uma bicha, né? Então, essa língua ela vai se transformando com o tempo, né? E, um desses dicionários, o Bicionário, tem uma categoria de bofes, tipos de bofes. E é maravilhoso, assim, né? Então, alguns divertidíssimos. Tem o bofe SBT, que é o que topa tudo por dinheiro, né? Bofe que bom, é gostoso e faz bem, sabe? Aí vai ter algumas coisas mais tensas, assim, sabe? Vai ter, por exemplo, o bofe Itaú, né? Bofe Itaú é divertido, é terrível, assim, na verdade. Mas Itaú, o que é? Faz referência ao cheque 5 estrelas do Itaú, mas não é de passar cheque.
É o bofe que fica com a bicha e depois ele entra em crise, aí ele bate nela porque ele não aceita a sua própria sexualidade. Aí ele faz ela ver estrelas, né? Então ele era chamado de bofe Itaú. E aí assim, era como uma bicha avisava a outra: gata, isso aí é Itaú, cuidado, diza. Então, ou seja, não vai nessa não, né? Porque esse é Itaú. Bofe Maluf, você sabe o que é o bofe Maluf? O que significa isso? Então, mas por quê? O que é fazer no Bajubá? Aí ele faz É transar, ele transa e depois ele dá a Elsa na bicha. Então é bofe Maluf, é perigoso. Então ele faz, mas depois ele rouba. Inverte a ordem, sabe, da frase. Então é importante ter essas menções, assim, né, para a gente saber, né, avisar umas às outras, né? E se existe um termo como bofe Itaú, é porque existe essa figura. E é preciso que umas avisem as outras: ó, isso aí é perigoso, esse daí não dá para brincar com ele, não. Né? Então, é interessante a gente poder... esses termos eles vão documentando e falando um pouco sobre essa realidade que vai sendo vivida por essas travestis. Esses termos vão entrando em desuso. Esses termos, eles para que a língua permaneça bem secreta na rua, ela vai se reinventando continuamente. Né? Tem a minha companheira que faz as pesquisas comigo, né, do Bajubá, ela fala, né, que hoje em dia quem fala padê é gay, né, que as travestis na rua tem um monte de outras expressões para falar padê. Né? Então, ou seja, não dá para usar uma palavra que já é tão conhecida, a gente tem que inventar outras palavras. Né? E aí as palavras que vão ficando mais conhecidas, essas são boas para fazer literatura. É mais ou menos com essas que eu estou brincando aqui, esse Bajubá mais clássico, que está nos dicionários, né, que está nos glossáriozinhos, que tem vídeo da Leona, da Luísa Marilac explicando no YouTube. Né? Então, deixa o Bajubá cifrado para a rua. Aqui eu estou brincando com esse Bajubá que já tem um caldo mais consolidado. Né? E acho que até é bom, porque senão essas palavras só existem em estado de dicionário, que é uma palavra morta. Palavra, : o seu significado. Eu quero colocar essa palavra em uso, em jogo, né? Que a gente possa imaginar como é que essa palavra era utilizada de fato. Né? Esse aspecto é muito interessante, Amara, porque, de alguma maneira, essa é uma linguagem como você traz, e suas pesquisas têm apontado aí, né, esse rastreio histórico que você está fazendo dos registros e de como isso foi circulando, se expandindo e se modificando, né, durante o tempo, e pelas regiões do Brasil e pelas comunidades específicas dentro dessa comunidade mais ampla, LGBT. Mas tem uma mudança, digamos, de um salto qualitativo aí quando isso se torna literatura, né? Porque isso já virou dicionário em algum lugar, em algum momento, mas a gente pode dizer que é nos primeiros esforços mesmo de transformar isso numa linguagem literária, né? Dessa chancela literária. Como você vê isso, né? O quanto isso pode, de alguma maneira, comprometer ou ter uma contradição com a natureza dessa linguagem, que é de uma linguagem de resistência marginal, ou seja, né, ela vai atravessando fronteiras e ocupando espaços como esse aqui, né, numa feira do livro, um espaço tradicional de debate literário, e a gente está falando sobre Bajubá aqui. Né, o que significa? Como você vê essa mudança que você está ajudando a operar e construir, assim, né, que de um lado é de visibilidade e reconhecimento, e de outro coloca questões, eu acho, para como essa língua tem circulado os espaços onde ela tradicionalmente circulava, onde ela começa a participar também do debate. Não, acho que ela tem esse papel originariamente, né, como uma língua de proteção, de segurança, mas ela não é só isso, ela é uma língua de identidade também. Eu estava falando, né, se você fala muito Bajubá, você começa a ser visto como bicha também, né? Então aquilo afeta a sua identidade, né? Então é uma língua em que não só é de bichas, mas faz você ficar bicha também, você te transforma numa bicha também. Então é uma língua que faz, né? É uma língua que te transforma e é uma língua de deboche também, uma língua de xoxação, uma língua de brincadeira, né? E poder brincar com esses aspectos todos. E acho que agora, né, com a presença maior de travestis em amplos espaços da sociedade, agora a gente tem uma deputada, duas, né, agora a gente tem professoras, agora a gente tem as cantoras mais famosas do país, né, tem figuras, né, tem atrizes, né, tem influencers, né, tem pessoas trans, travestis, sobretudo, ocupando largos espaços na sociedade. Né. O Bajubá,
originalmente, ele surge nesse contexto de que a comunidade estava segregada, ela vivia num gueto, né? A língua só pode ser tão complexa quando o grupo vive isolado do restante da sociedade. A partir do momento que a gente começa a se inserir no restante da sociedade, a própria existência dessa linguagem, eu fico imaginando que ela não se sustenta mais, porque não vai ter mais essa coesão, esse elemento de viver somente ali naquela casa, naquela pensão, naquele espaço, naquele cantinho da cidade, né? E aí, a partir do momento que cada uma está no seu canto, já fica mais difícil de manter uma língua tão desenvolvida e tão complexa quanto é o bajubá, para quem conhece ela das ruas, né? Então, eu acho que, diante desse novo cenário, em que a gente vai ver travestis cada vez em mais lugares, pode ser um novo uso para a linguagem, trazê-la para a literatura, trazê-la para a música, trazê-la para o audiovisual, para o teatro, a gente poder explorar essa linguagem de outras formas e ela continuar sendo uma língua de proteção, mas agora de outra forma, né? Uma língua que ajuda a gente a se inserir na sociedade, né? A gente a criar novos campos de possibilidades, né? Então, eu gosto disso, assim, né? Não sei o que Legal. você acha? Não, adorei a resposta e concordo demais. E eu queria trazer também, Amara, porque assim, é uma produção, uma criação muito potente, né? Uma invenção, é uma tecnologia de resistência, de proteção, de autodefesa, como você traz, né? E, enfim, como a gente vê circulando historicamente essa língua. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um suporte, um relato das violências, né? Da exclusão, da marginalização. E o próprio livro traz, eu quero passar um pouquinho mais para o conteúdo, né? Essa conversa entre uma travesti mais velha e uma mais nova que está chegando na pista, nas ruas ali. E essa narrativa, né? Porque a narrativa ela é assim, uma fala desenfreada, que ela vai trazendo todas essas referências e tal. E as violências aparecem bastante, né? Inclusive da ditadura, a gente passa por aspectos culturais importantes, né? Nesse discurso dela que vai sendo construído na narrativa. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto também, né? De como a violência ela é uma marca central também, né? De algo que produz essa marginalização, mas cria essas condições também de uma resistência importante, né? De produção através dessa linguagem. Sim, não, aqui ela vai falar muito, né? Acho que, por exemplo, um dos aspectos mais que mais se destacam para mim quando eu vou pesquisar o bajubá, a história do bajubá, é que a palavra que mais tem sinônimos, pelo menos que eu encontrei, é AIDS, né? A AIDS tem uma infinidade de formas de ser mencionada, né? Então, eu encontrei desde a febre, a gripe, né? a cidinha, a tia sida, a tia, né? A vitaminada, o babadinho, a boneca, a menina, né? Um monte de formas de falar de AIDS, e não é à toa, né? Porque a AIDS ela teve um impacto muito brutal na comunidade travesti. Sim. Então, ter uma proliferação de termos, né, é indicativo de que isso foi uma questão importante para a comunidade, né? Então, teve cada vez novas formas de falar sobre isso, né? E aí é engraçado, assim, falando um pouco sobre até a compreensão desse livro para além do português, né? Existe, como eu falei, existe essa reinvenção constante de termos, né? Então, é como se na rua a gente ficasse ali brincando de falar de formas cada vez mais inusitadas. Então, tem a tia, vira a tieta do agreste, né? E aí, tem uma hora, tem a menina também, que é uma dessas formas, né? O bichinho do ran-ran, o bichinho da goiaba, né? Muitas formas. Há quatro letrinhas também, né? E aí tem uma hora que ela fala... A menina é uma dessas formas, está com a menina, né? Só que ela queria falar uma frase diferente, então ela fala, só falta arrebenta o guanto e você volta para casa com a menina bonita do laço de fita, né? Só que a menina bonita do laço de fita, conhecem essa frase? Alguém conhece? Já ouviu isso em algum lugar? O que é? É um livro infantil, né? Um livro infantil dos anos 80. Não que a Simona travesti saiba disso, assim. Talvez ela ouviu essa frase em algum lugar e ela achou que podia ser uma forma interessante de mencionar o HIV com o nome de um livro infantil dos anos 80. E aí, na hora de teve um tradutor do inglês que ele traduziu um trechinho do livro, acabou de sair nos Estados Unidos, né? E nessa tradução, ele traduziu, né, palavra por palavra, a menina bonita do laço de fita, e colocou uma nota de rodapé explicando que livro era esse. Eu falei, corta isso aqui, não.
Você vai buscar um livro infantil americano que pode significar uma referência cifrada ao HIV. Né? Aí ele voltou com a lagarta comilona. Aí então, você volta para casa com a lagarta comilona. Acho que é um pouco disso, assim, de brincar. Não é Bajubá, não é a mesma coisa, não é que existe a lagarta comilona no Bajubá de lá, mas é esse jeito de olhar para a linguagem, essa coisa anárquica que eu estou querendo brincar no livro também. Né? Então, e é isso, é uma coisa... vai falar de muita catástrofe, vai falar de muita tragédia, mas vai ter um ar de deboche nesse jeito de falar, né? Que parece que é um pouco isso, assim, né? Uma coisa meio surreal, né? É tanta violência, às vezes tem que aprender a rir dessa violência para sobreviver ali, né? Para não enlouquecer junto com ela, né? Então vai ter então os Bof Itaú, vai ter a Quatro Letrinhas e vai ter um monte de outros personagens, os Alibãs, né? Vai ter muita coisa, os lixos, as conas, né? Acho que são partes importantes ali do livro também. Legal, e aí a Mara não está traduzindo aqui, gente, ela está usando o Bajubá e vocês vão ter que depois correr atrás. Amara, só uma última coisa assim, sobre esses curtos circuitos de linguagem, do português do Bajubá, né? Uma vez, quando eu aprendi essas primeiras palavras em Bajubá lá atrás, eu mostrei um poema. Eu fiz um poema usando algumas palavras, usando a palavra neca, né? Nem lembro qual outra palavra que estava no poema. E aí eu mostrei para uma amiga travesti, e aí ela viu e tinha uma frase que era assim, é um texto bem em português, bem empolado, assim, né? Mas era qual cona o cu se abre assaz. Então, igual uma cona, igual uma buceta, né? Cona é uma forma erudita de falar buceta em português, né? O cu se abre assaz, se abre bastante, né? E aí, então, tá falando da maricona. Só que quando a minha amiga leu, ela achou que cona era a forma curta de maricona. Que as pessoas não conhecem geralmente cona, a palavra no português, né? Mas quem conhece o português mais erudito acha que é a palavra cona. Então cria um duplo sentido esquisito, assim, né? Assim como neca, né? Que é pênis, né? Pinto, mas também é neca de pitibiriba, nada, né? Então tem um monte de momentos em que eu trago palavras, o doce, né? O doce é uma coisa no Bajubá, é outra coisa no português, né? Colocada, né? Então tem muitas palavras interessantes para a gente brincando, né? de ressignificar, né? E por isso também quem vai lendo a partir do português, só tem a referência do português, conhece, acha que está entendendo, mas muitas vezes se eu for lá checar linha a linha, a pessoa entendeu uma coisa completamente alucinada. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Queria falar um pouco mais do conteúdo do livro, assim, né, que você traz nesse relato, né, dessa travesti mais velha. Eu acho que um dos aspectos que mais me chamou a atenção na leitura é justamente a maneira como vai se humanizando, né, ou seja, essa experiência de vida da travesti mais velha que vai narrando isso. Porque muitas vezes a gente vê as narrativas em geral, né? Elas são estigmatizantes, ou as representações
seja no audiovisual, na literatura, em quaisquer linguagens assim, artísticas, são em geral estigmatizantes ou que reduzem ao aspecto ou que destacam sua violência. E tem muita vida pulsando, né, nesse relato que ela traz. Ela fala de trabalho, ela fala das dificuldades, da família, das viagens, traz essas expressões em outras línguas, em que ela viajou, os lugares onde que ela conheceu, por onde ela passou, dos fetiches, né, do sexo, tem um erotismo, né, tem uma pornografia mesmo aí colocada. Queria que você contasse um pouco sobre isso, né, a construção dessa personagem, que eu acho que é super encantadora na maneira como ela vai trazendo isso e mostrando uma complexidade de vida que raramente se reconhece na arte para uma travesti, por exemplo. Ela não é uma travesti militante, não é uma travesti que fala o jargão da militância, a linguagem bonitinha, engessadinha, limpinha da militância. Ela fala ela é uma somatória de figuras que eu conheci ao longo da minha vida, né? E tem que ter algo também muito forte, assim, né? Então, ela fala sem filtro, ela fala sem papas na língua, ela vai trazendo, né? Ela está falando ali com uma amiga, né? É uma travesti que está conversando com outra figura de quem ela gosta, elas duas têm apreço, né? Então ela está falando livremente. E ela fala durante 120 páginas sozinha. Ela está conversando com alguém, esse alguém sou eu, mas a minha parte da conversa não aparece no texto. A gente só vê a personagem protagonista falando, a Simona, né? Que era Simone, o nome dela, por conta da cantora. Aí ela vai para a Itália e descobre que Simone é um nome masculino. Aí ela fica puta com a vida, assim, com o destino, acha que é tiração com a cara dela, né? Então aí ela muda para Simona, né? Mas então tem algo de interessante, assim, né? E ela vai passando por experiências inesperadas ao longo da vida e vai trazendo isso. E acho que a história dela vai contando uma história de Brasil também, né? Ela vem de um Brasil interiorano, uma cidade que ela não chega a nomear, passa por grandes capitais, né? E acaba indo para o exterior, volta, falando esse mundaréu de línguas, de forma muito caótica também. Eu lembro uma das pioneiras, para mim, uma das referências nesse sentido, é uma travesti paraibana, que ela foi para a Europa ali no final dos anos 80, fugindo da violência da polícia, né, tentando buscar um país, uma sociedade um pouco mais tolerante, porque o Brasil naquele momento estava terrível, né? Ela acaba indo parar na Itália. Na Itália ela é presa, e quando ela está presa, ela escreve a história dela no italiano que ela aprendeu lá. Caótico, assim, sabe? Os italianos não conseguem ler sozinhos aquele texto. Eles precisam de uma ajuda de um brasileiro para conseguir identificar o texto, né? Mas é muito interessante. Ela tem umas frases assim, né? E eu sono quem sou. Metade de cada idioma, assim, sabe? E é muito travesti isso, assim, sabe? Então, e eu sono quem sou, sabe? Uma coisa em cada idioma, porque ela é as duas coisas. Ela aprendeu aquilo lá, ela virou um pouco aquilo lá também, né? E aí ela vai e escreve esse texto. Isso vai ganhar uma projeção enorme, né, na Itália. Isso vai ser traduzido. É a travesti mais traduzida até hoje, brasileira. Ela foi traduzida para o grego, para o alemão, para o espanhol, para o francês e para o português. 5 línguas ela teve tradução, né, e então, até hoje, é a travesti brasileira que mais foi traduzida. É maravilhoso. A gente nem sabe quem é essa gata aqui. Fernanda Farias de Albuquerque. O livro chama A Princesa. O livro virou filme. Foi adaptado para o cinema internacional também. Um filme muito interessante, falando sobre travestis na Itália, né? E aí a gente... não estou começando agora também. Eu estou fazendo aqui, mas continuando uma história de gente que está vindo antes de mim também, que está fazendo coisas acontecerem, né? Luísa Marilac publicou a autobiografia dela em 2019, usando já um pouco de Bajubá também, Eu Travesti, né? A Rude Pinho, tem outras figuras que foram brincando de trazer. E eu estou gostando de encontrar esses livros, encontrar esses vestígios, né? Encontrar essas primeiras experimentações, né? E somando, né, colocando mais engrenagens nessa história, né? Legal demais. E, Amara, eu queria trazer um pouco da relação dessa obra agora com o que você tem feito aí nesses últimos anos, né? Porque você tem uma trajetória, como eu apresentei aqui, você tem um doutorado em teoria literária na Unicamp, um lugar super tradicional de formação, né, do sistema universitário brasileiro. E você, portanto, é uma travesti que ocupa um outro lugar, nesse sentido do que a trajetória típica de uma travesti, como a retratada no livro, né, que é essa história da migração, sai da cidade pequena, vai para a cidade grande, para ter um espaço mais amplo de estar longe do controle social ali da comunidade mais estreita, das famílias, que em geral expulsam, não aceitam, e etc. Então, foge das violências indo para esses lugares mais amplos.
E você conseguiu fazer uma trajetória aí, né, de se inserir na universidade, que é um debate muito presente hoje. A gente está em debate em várias universidades brasileiras, inclusive a Unicamp, por onde você passou, aprovou cotas trans, ações afirmativas para pessoas trans. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que você vê essa obra no contexto, né, dialogando, porque eu, Se Eu Fosse Puta, de alguma maneira, você traz um relato também, né, seu livro anterior, você traz um relato sobre essa experiência sua, né, de estar na pista, de estar na prostituição, e conhecer mais desse universo, e, portanto, ser atravessada também por esse bajubá e conhecendo mais isso. Acho que ele ressoa em muitos aspectos, né, nessa conversa da travesti mais velha com a travesti mais nova, no livro NECA. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre as duas obras na sua produção recente, aí, para o pessoal conhecer mais também. Não, o Se Eu Fosse Puta é uma obra toda milituda, né? Então, ó, é eu ali contando as minhas experiências em primeira pessoa, tentando ser um ativista, né? Mas, ao mesmo tempo, falando, né? Para mim, eu nem sabia hoje em dia eu fico olhando assim e falo, meu Deus, eu era louca, completamente louca, porque eu estou começo da minha transição, estou fazendo doutorado, mas estou muito frustrada com a vida universitária. Parece que aquilo não tinha muito sentido, estava perdendo sentido para mim, estava querendo abandonar o doutorado, inclusive, né? E aí estava ali me reinventando, tentando me reinventar como travesti. Conheço a rua, então algumas amigas me chamam para ir trabalhar junto com elas. E aí, nesse processo, eu falei, quer saber, eu vou colocar num blog, vou escrever um blog contando minhas experiências. Não era um livro ainda, não estava pensando num livro. Eu ia colocar no blog e chocar a sociedade, chocar minha mãe, sei lá, meus pais, assim, deixar todo mundo meio de pé. Meu orientador, que eu estava fazendo doutorado na Unicamp, estudando. Eu tinha passado em primeiro lugar no doutorado. Então, eu estava estudando uma das obras mais difíceis da literatura, mas aquilo estava perdendo sentido para mim. E aí eu estava num momento assim, de muita provocação, assim, de querer chacoalhar as estruturas. Assim. Aí eu falei, vou ser prostituta e vou escrever sobre isso, contar tudo que eu fizer lá na zona e colocar isso num blog. E as pessoas ficaram encantadas, assim, ficaram lendo e se divertiam. E era engraçado, assim, né? As pessoas me escreviam e falavam assim, nossa, muito legal esse conteúdo que você traz, mas eu não posso curtir o seu post porque eu tenho família no meu Facebook. Então, naquele momento, as pessoas não podiam interagir com as coisas que eu escrevia. Elas liam no sigilo. Não era nem fazer o programa no sigilo só, né? Era ler o texto no sigilo. Né? Aí, depois, quando aquilo sai em livro, as pessoas tinham vergonha de ser vistas carregando livro chamado E Se Eu Fosse Puta, né? Então, aí agora vai virando uma coisa assim, as pessoas gostam de ser vistas com o livro, gostam de comprar, gostam de constranger o vendedor na livraria, assim, falar, você tem um livro E Se Eu Fosse Puta? Aí o cara até engasga, assim, né? Então, tem algo de militante nisso, assim, de querer naturalizar um debate, né? Se a prostituição é tão comum no meio trans, travesti, é preciso que esse debate não seja um tabu, né? A gente precisa falar sobre isso escancaradamente. Né? Se a gente vive em função do sexo pago, é preciso que isso deixe de ser um elemento tão tabu. E aí, então, acho que o E Se Eu Fosse Puta tinha isso. Só que aí, quando eu escrevi o blog, depois aquilo virou o livro, eu achava que era importante falar em primeira pessoa para as pessoas saberem, as coisas são assim mesmo, não é imaginação. Né? E, aos poucos, fui entendendo que a autobiografia é importante, mas a ficção, a autobiografia é o que esperam que a gente vai escrever. Né? Eles acham que a gente só é capaz de escrever, contar a nossa historinha. Né? E a gente é capaz de contar a nossa história, massa, vamos contar sempre que possível, mas a gente pode também brincar de contar outras histórias de outras figuras. Né? E acho que foi o que eu tentei fazer no NECA, né? Essa diferença entre os dois. Né? Tentar sair um pouco de mim, né? E tentar me imaginar ali, vendo, acompanhando, aprendendo, ouvindo, como se fosse meu primeiro dia na zona, e aí alguma daquelas minhas amigas, uma somatória delas, senta ali e começa a me contar. Então, acho que foi um pouco isso, assim, né? A diferença entre esses dois livros. E eu estou entendendo que a ficção tem um papel também. Né? Escrever obras que não necessariamente aconteceram tem um papel também. A gente tem que surpreender as expectativas. Acham que a gente só é capaz de uma coisinha naniquinha, né? Se a gente começar a trazer outras formas de experimentação, de uso da linguagem, a gente consegue ganhar uns terrenos importantes também.
Legal. E eu vou trazer já uma questão que foi apresentada pelo público. Como você se sentiu no NECA ao conseguir xoxar autores tradicionais da língua portuguesa, como a Fernanda People, mas não só, né? A Mário, enfim. O NECA traz várias das figuras aí canônicas ou ultra tradicionais e consagradas da literatura brasileira e portuguesa. Então, como que foi essa xoxação? Essa é uma das últimas partes que eu escrevi, eu gosto muito de ter escrito essa parte. De onde vem a inspiração, né? Um dia eu estava conversando com uma dessas companheiras queridas, né, que me fez acreditar que esse livro era possível, e aí estava falando que eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Portugal. E aí fiquei 4 meses lá e eu fiz aquele caminho de Santiago de Compostela, sabe? Aquele caminho a pé, era 100 quilômetros caminhando, no meio de umas igrejinhas. E eu fui falando para essa amiga os lugares por onde eu passei, né? Aí eu falei, La Corunha, blá, 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 ali na Galiza, né? E eu falei a palavra Vigo. Aí quando eu falei a palavra Vigo, ela falou assim... Ai ondas do mar de Vigo, ai ondas do mar de Vigo, se sabedes novas de meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Aí eu falei, caralho, de onde você tirou isso, né? Vocês sabem o que é isso? Alguém já ouviu falar isso? Né? É uma cantiga medieval portuguesa, cantiga de amigo. Vocês lembram dessas coisinhas, dessas poesias da escola? Cantiga de amigo, de amor, de escárnio, de maldizer. É uma cantiga de amigo. Aí uma travesti, né, na rua, traz essa história de que, meu Deus, ele sabe de cabeça, né? Sabe de cabeça uma cantiga medieval trovadoresca. Aí eu perguntei, como é que você sabia isso? O meu professor, lá no Marajó, lá no Pará, ele dava pontos para a gente decorar poeminhas na prova, então eu decorei um monte de poemas. Ela sabia o começo inteiro de Iracema, do José de Alencar. Aí ela tinha feito a versão travesti de Iracema, né? Então, como é que é? A trava da Neca de Mel. Então ela começava a subverter completamente a literatura. Eu falei, caralho, isso é muito bom, né? Então, aí o que eu fiz na Simona? Eu imaginei uma junção dessa amiga junto com uma história pessoal minha, de um professor que, percebendo que eu já não era muito hétero cis ali, não estava muito no padrão, ele foi me dando, acho que você vai gostar desse livro aqui. E ele foi me dando umas obras inesperadas, assim, para eu ler. Ele me deu o Corridon, do André Gide, que é um tratado homossexual de 100 anos atrás. Ele foi me dando umas coisinhas ali, eu fui descobrindo, e eu fiquei, e se eu imaginasse um professor que, vendo que a aluna é meio bichinha, todo tempo ela sofre muito bullying, né, para incentivá-la a estudar, ele fosse dando para ela umas obras dos escritores brasileiros que tem um pezinho no GLS, né? Essa é a expressão que ela usa. Então, e aí ela vai então ter vai ser apresentada a esses autores por um professor que conhecia um pouco dessa galera, né? Então vai apresentar algumas histórias, gente, é tudo exagerado, porque ela não é uma estudiosa de literatura. A Simona está lembrando de coisas que ela viu na escola 30 anos atrás. Mas ela lembra ainda fresquinha, assim como essa amiga sabia da cantiga de amor trovadoresca, né? E aí ela vai lembrar, por exemplo, que ela tinha lido que Álvares de Azevedo, vocês lembram de Álvares de Azevedo? Poeta, né, romântico. Então, no Carnaval de 1851, ele foi vestido de mulher, se passou pela irmã e ficou dando em cima do pretendente da irmã a noite toda, de brincadeira. E ela vai trazer essa história na versão dela, toda em Bajubá, né? E aí ela vai começar, então, a chamar a Azeveda, né? Vai começar a brincar de subverter o nome E aí ela fala, não lembro quem contou essa história. Na verdade, ela fala, não lembro o nome desse autor. Ela não lembra primeiro, ela vai lembrar depois. Né? Mas quem contou a história, eu lembro sim, foi outra figura importantíssima. Né? Essa todo mundo finge que não olha, nem sabe que ele frequenta o lado G da humanidade. Né? E aí vai falar, quem é essa daí? Era a Mário de Andrade, a Maricona de Andrade. Sabe? Então vai começar a brincar com os termos para se referir desses autores. Né? E vai ser muito divertido, porque o que ela vai estar fazendo com isso? Né? Ela vai estar pegando a literatura e lendo a partir da experiência da rua, da prostituição, da cultura travesti. E aí as obras, elas são completamente subvertidas, elas são transformadas a partir desse olhar da rua. Né? Então, acho que é uma coisa que eu quis trazer aqui.
né? Como é que a literatura brasileira se comporta, a literatura canônica se comporta quando é lida por uma travesti. Essa é uma das partes que eu acho também bem interessantes do livro, como tem um desfile dessas personagens, enfim, até do campo político também, né, Amara? Aparecem ali, enfim, a sucessão de regimes, de governo e tal, que é bem interessante, o Papa. Tem uma pergunta aqui que veio, que eu também, do público, que eu também tinha preparado para trazer para você, que é você contar um pouco, né? Você tem aí esse projeto mais amplo, audacioso, que é um pouco de inscrever esse Bajubá aí como algo que seja uma plataforma mesmo, né? De ocupar espaço na arte e na literatura. E a pergunta que veio aqui é dando parabéns pelo livro, primeiramente, mas também querendo saber se ele será adaptado para outras mídias, como teatro, curta, filme. E você tem feito, você falou de uma tradução já ao inglês, né? De um trecho do Neca. O E Se Eu Fosse Puta também, né? Tem ganhado traduções aí. Queria que você contasse um pouco dessa expansão da sua obra, né? Dessa circulação internacional e para outras linguagens. Como que andam esses projetos aí? Se a gente vai ver logo, logo no cinema, em outros espaços. Então, o E Se Eu Fosse Puta já saiu em espanhol na Argentina e na Colômbia. E vai sair agora, mês que vem, em língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, não sei se outros países. Acho que vai ser vendido em tudo quanto é canto, assim, mas nesses dois. Eu estou triste porque eu não vou poder ir para o lançamento com o Trump, agora está difícil entrar nos Estados Unidos, né? Mas a gente está tentando fazer o lançamento no Canadá. E aí, se rolar, eu vou lá para o lançamento do livro, sim. Né? Quero ver se a gente dá um jeito de fazer um lançamento na Europa também. Aí leva os livros para a Europa, faz o lançamento lá. Se me derem 100 exemplares desse livro, eu sumo com eles. Eu faço eles venderem lá na Europa facilmente. Só preciso chegar lá, né? Mas então estou muito empolgada, porque eu acho que esse livro também ele me coloca ele me coloca nesse radar da literatura LGBT internacional, né? Então vai ser legal ver essa experiência, né? Como é que vai ser lido esse livro. Tem saído já algumas resenhas de um grupo, de umas pessoas que tiveram acesso ao livro antes do lançamento. Então, muito impactadas pela obra. Então, estou bem empolgada, assim, esperançosa, ansiosa com isso. Então, e se eu fosse puta? Só que se eu fosse puta também, agora a gente vai começar as gravações do filme dele. Vai sair agora um longa documental, né, sobre ele. Não sei se vocês viram o filme Bicha Travesti, que conta a história da Linda Quebrada. O mesmo pessoal que fez o Bicha Travesti agora vai fazer comigo o E Se Eu Fosse Puta, né? Então vai ser punk, né? Vai falar, a gente tem a mesma quantidade de dinheiro, tempo, disposição, vontade de chutar o balde, então eu posso esperar alguma coisa bem grande, assim, né? E aí vai ter umas coisas bem doidas nesse filme também, que eu estou esperando, umas surpresas que eu vou deixar para contar mais para frente para vocês. Ano que vem, então, vai sair. Já está todo mundo aí convidado para ir ver o filme. E o Neca saiu um trechinho, né? Uhum. E tem uma bonita lá no fundo lá que está querendo fazer uma adaptação do Neca pro teatro. A gente está sentando ali para fazer para pensar como é que fica esse texto, porque esse é um texto que ele tem uma cara de teatro, tem mesmo. Mas ao mesmo tempo é difícil fazer isso eu acho, né, que é difícil de fazer isso no teatro, assim, né, porque é um texto de 2h30, então não dá para levar ele inteiro, tem que selecionar. Só que é um texto que ele chama muita atenção para a palavra, né? E quando você leva isso para o palco, eu acho que ele vai ter que dar uma diminuída nisso, que senão a atuação fica num segundo plano, né? E para dividir, né, a palavra com a atuação, a gente vai ter que repensar essa linguagem. Quero ver o que ela tá planejando, o que ela está tramando, que ela ainda não me mostrou, mas eu estou super empolgada, né? Uma trava que eu admiro muito, Leonarda Glick, está ali no fundo. Então... O povo do teatro é treinado para isso. Vai ter uma solução bem criativa e original, com certeza. Vocês vão ouvir falar muito dessa peça, eu só digo isso. Legal demais, Amara. Incrível saber desses desdobramentos. Agora, tem uma questão aqui que dialoga com o Se Eu Fosse Puta, que eu acho que é uma questão sobre a qual você já falou em outros espaços, eu acho que vale trazer aqui também. A pergunta é, Amara, você fala que escolheu ir para a prostituição. Como foi para você estar com outras mulheres que não escolheram estar ali? Eu acho que é um ponto interessante para trazer para a conversa. Então, essa questão da escolha é muito, muito complexa, né? Ali quando eu começo a transição, eram 5 pessoas trans na Unicamp. Então tinha 30 mil alunos e 5 pessoas trans. Então era uma experiência muito aterradora, assim, né?
Ninguém sabia o que era ser trans ali, né? E eu lembro de quão libertador era quando eu ia visitar essas minhas amigas que eram prostitutas, e aí ficava lá tomando cerveja com elas, ficava ali até tarde da noite ouvindo as histórias. Não ia para lá para trabalhar, ia lá para conversar. E a princípio eu fui lá para visitar essa minha ex-namorada, essa amiga, que era uma grande amiga. Ela ficou sabendo que eu fiz a transição, ela falou: meu namorado agora é uma travesti, eu quero ver isso aí. Aí eu fui lá, né? Apareci lá, fiquei tomando uma cerveja, a gente ficou conversando, né? A Simone é um pouco essa travesti, né? E a gente ficou conversando, e aí uma hora vou voltando lá várias vezes, e os caras começam a dar em cima de mim. Eu falo: não sou prostituta, nada a ver. Aí elas começam: faz o cara. Não, você não quer ser travesti? Travesti faz programinha de vez em quando, faz um PG de vez em quando. Aí eu fui ficando com fogo no rabo, assim. Então foi um negócio era gostoso ser chavecada, ser seduzida ali, um cara perguntando quanto que eu queria cobrar para sair comigo. Nunca imaginei, eu me sentia super feia. Falei: caramba, não faz sentido. Elas são divinas, bonitas, todas com silicone, todas incríveis, assim, né? Eu não tenho corpo para isso. Mas os caras iam para mim e perguntavam quanto que eu queria. E aí elas ficavam me empurrando, assim: vai lá. Eu falei: vou, então vou. Fui. E aí a primeira experiência foi terrível, mas a segunda foi massa, foi gostosa. A terceira foi ruim, né? Como elas falam na rua, né? Um dia é mãe, um dia é madrasta, mas então as coisas vão se transformando, né? Então, às vezes aparecia um cliente que eu faria de graça, né? Mas estava ali cobrava também, né? Então a experiência era maravilhosa, mas junto com o dinheiro, eu estava ali numa rua que era a maioria de travestis. Acho que a grande questão para mim era isso, sabe? Estar num lugar onde todo mundo era travesti, né? Isso para mim era muito massa, sabe? Era muito surpreendente. Tá ali aprendendo bajubá, tá ali conversando, ouvindo histórias incríveis, né? Tá ali naquele meio, e eu gostava de estar ali, né? Então, fazer programa foi só de perder o medo disso, porque ensinam para a gente também que essa é a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas. E eu estava ali me divertindo. E por mais que elas muitas vezes estivessem de saco cheio de fazer programa, porque às vezes um monte de maricona chata, um monte de lixo, um monte de gente super uó, mas às vezes era divertido. E estar ali depois para contar, para falar mal, para falar sobre, era maravilhoso. Então, eu gostava de estar ali, estava em crise com a minha vida na universidade, estava pensando em largar tudo, não sabia se eu ia conseguir chegar até o final do doutorado, e comecei a escrever esse blog e fazer essas experiências. Loucamente, assim, as pessoas falam: ela quis ser a nova Bruna Surfistinha, né? Como se fosse fácil, né? Entrar nesse lugar de falar publicamente que você é uma prostituta, né? Então, se fosse tão fácil, tava mais gente fazendo aí e tava ficando rica. Eu não fiquei rica, sabe? Então, não é um local fácil de você habitar, né? Se você associa seu nome com prostituição, isso fica associado para o resto da vida, né? Você não vai apagar isso depois, assim, né? Então, teve algo assim de um gesto inesperado, ousado, né? O pessoal na Unicamp ficava em pânico lá, porque a aluna deles está se prostituindo, escrevendo um blog sobre isso. A Unicamp me odeia, gente. Então, a diretoria lá não gosta muito, não. Eles me citam muito, assim, meus textos são citados a rodo lá naquela universidade, mas a minha pessoinha não é muito bem-vinda em alguns lugares. Então, porque eu não fiz o que se espera que uma pessoa que está fazendo doutorado vá fazer, né? E tinham muita expectativa em mim, que eu me frustrei com aquilo, não queria mais saber daquilo, e estava descobrindo o que eu queria fazer. Eu queria escrever sobre cultura travesti, escrever sobre o que eu estava vivendo nessa transição, o que eu estava vivendo na rua, o que eu estava vivendo com esses clientes, né? Então teve sim uma escolha, mas não é essa escolha que as pessoas ficam imaginando também, de ter um monte de opções na mesa, e aí, vou escolher entre ser astronauta ou prostituta, né? Não, eram as escolhas possíveis naquele momento, as que me faziam sentido, né? Sem dúvida. Eu estou, né, acho que há 100 anos, né? Não, sem nada. Tem registro de travestis sendo presas por prostituição desde o século XIX, né? Então, a gente foi descobrindo que, com o trabalho sexual, a gente conseguia ocupar um lugar na sociedade. Então, pelo dinheiro da prostituição, a gente foi
viabilizando a nossa existência, né? E se eu estou aqui hoje é porque gerações antes de mim inventaram o seu direito de existir a partir do dinheiro da prostituição, né? Então, não dá para eu considerar tão tabu, né? Não dá para tratar como a pior das coisas. A pior das coisas é uma sociedade que só permitiu que a gente existisse na prostituição, né? Que nos criminalizava, que tornava a nossa existência crime, né? Durante muito tempo do Brasil, da história do Brasil, nossa existência foi crime, né? Então, hoje a gente consegue reverter isso, mas durante muito tempo, somente o fato de ser travesti já era um crime, né? E aí, como é que a gente vai esperar deixar de ser crime para poder começar a existir? Não, elas foram primeiro inventando o seu direito de existir nessas brechas, né, nesses lugares reclusos, afastados, né, na prostituição, inventando estratégias de resistência como o Bajubá, e aí hoje a gente vai ter outras realidades e eu quero falar sobre elas. Eu quero falar sobre a prostituição, né, sem pejo, sem medo, né, jogar e vocês que se virem. Assim, assim. Vale frisar isso, né? O trabalho sexual não é ilegal, não é crime no Brasil, já foi, mas não é. É regulamentado, inclusive está no Código Brasileiro de Ocupações e é importante o debate, né? Tanto no campo do direito como no campo mais amplo da cultura da sociedade. E aí, Mário, eu queria trazer essa do Joaquim, que fala sobre NECA também, né? Ele diz o seguinte: você acha que o fato de o Brasil ter antropofagia como elemento cultural ajuda nessa digestão de línguas e expressões para criar o Pajubá? Ele usa o Pajubá aqui, depois se puder falar de Pajubá ou Bajubá, que eu acho que a gente não falou isso no início. E se esse movimento é tão intenso em outros países? Porque o Bajubá circulou internacionalmente, como você trouxe. Muitas, né, as travestis viraram, aí, entre aspas, quase que um produto de exportação brasileiro na época da ditadura. Elas iam embora daqui com a violência toda e ocuparam Espanha, França, Itália. Tem estudos que mostram essas ondas migratórias aí. Então, essa linguagem também circulou um monte, né? Nos outros países tem registro, tem circulado, aproveitando a pergunta que o Joaquim traz aqui, sobre antropofagia, se isso daria uma característica original aqui. Um dos primeiros textos que chamam de antropofágico, né, antes da antropofagia, um dos primeiros textos modernistas é o João Bananeri. Conhecem esse cara? Alguém conhece? É um cara aqui de São Paulo, que ele escrevia... ele pegava os grandes poemas da língua do português, acho que do português, não sei se chegou a falar de português de Portugal, os grandes poemas brasileiros, pelo menos estou lembrando deles aqui agora, e ele reescrevia numa versão italiana, meio macarrônica, meio italiana, meio portuguesa, assim, sabe? Então, Divina Encrenca era o nome do livro, assim, né? Então ele fazia uma macarronada divertidíssima, eu amava aquilo, sempre gostei muito. Então ele já brincava um pouco dessa, mas ele fazia aquilo de propósito, né? Com um efeito, um propósito humorístico. Não é o que acontece no Bajubá, mas é um pouco também, ele está brincando com algo que ele estava vendo aqui nessa cidade. Metade dessa cidade não falava português, falava dialetos italianos, não falava português. 100 anos atrás, metade da população dessa cidade falava outra língua, né? Isso é algo que a gente não tem essa dimensão, né? Então, o português que essas figuras migrantes falavam era um português muito louco, né? E aí ele se valia disso para escrever literatura, né? Para fazer essa literatura de cunho humorístico, né? Eu estou pensando, o NECA tem um pouco de humor, mas não é esse humor do João Bananeri. É um outro tipo de humor, é um humor do inesperado, né? Mas é um humor do que acontece mesmo, do que a gente vai brincar. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que tinha vivido na Itália, e aí a gente estava escrevendo no MSN, vocês lembram? MSN. Aí ela falou, só vou fazer mais isso e nem te piu. Aí eu amei essa expressão, nem te piu, assim, porque eu reconheci como imediatamente de onde vinha, né? Nem te piu. Vocês conhecem? Sabem o que é? Hã? Exato, do italiano, niente più. Aí ela pegaram do italiano e fizeram uma versão portuguesa, assim, sabe? Nem te più. Mas e aí ela escreveu assim, porque ela achou que escrevia assim. Mas é maravilhoso. Vocês moraram na Itália também? Mas é maravilhoso, né? Então, ou seja, a gente vai vendo isso, e eu trouxe isso para o Bajubá aqui, do NECA, né? Então vai ser esses momentos em que
a gente nem sabe direito que idioma que está sendo falado, né? Então, será que isso aqui é português? Será que é italiano? Será que é espanhol? Então, brincar um pouco com esse caldeirão, com esse caos. Né? Qual que era a palavra mesmo? Que tem a ver, acho que, com essa antropofagia. Né? Eu lembro uma das frases que eu mais amo assim, do Oswald de Andrade, é a contribuição milionária de todos os erros. Né? Que é entender erro não como equívoco só. Erro pode ser a errância, pode ser um caminhar a esmo, um caminhar sem rumo certo, né? E inventando novos caminhos, inclusive. Né? E pensar também que uma das grandes formas de perseguição da comunidade travesti foi a vadiagem, né? Que é outra palavra que tem a ver com erro, com errância. Né? Então, vadios, vadias. Né? Então, acho que tem relação, sim. Acho que essa tem uma propensão da nossa cultura por se apropriar e criar umas coisas meio inesperadas, inusitadas, a partir dessas outras linguagens. Né? Uma das palavras que tem num dos primeiros registros da língua das bichas, né, que ainda não era Bajubá, um estudo... Um vocabulário, um glossário que foi publicado numa dissertação de mestrado em 1960, né? Aparece a palavra cunilingus. Conhece a palavra cunilingus? Né? É uma palavra do latim, mas que vai ser usada. Né? Quem que sabe o que é a palavra? O que significa? Aonde? Na mulher, na cona, né? Na buceta, porque cune não é de cu, é de cona, né? De buceta. Então é sexo oral na vagina. Só que LGBTs acharam que tinha a ver com cu. Então, cunilingo virou beijo grego. Já desde os anos 50. Então é maravilhoso isso. Assim, né? Então, até hoje, é o cunete, sabe? É o boquete atrás. Né? Então, é interessante essas perturbações, essas ressignificações que as palavras vão sofrendo, né? E erro, e aí virou outra coisa, e já é outra coisa, já não é a mesma palavra. Né? Então, isso dá uma dificuldade para traduzir essas palavras. Então, esse cara que faz o estudo sociológico em 1960, ele fala, é curioso que essa palavra, nesse meio, ela seja usada para se referir ao beijo grego. Então, seja muito interessante isso, assim, né? Ele está meio chocado, assim, né? Falando isso. Ele conhece latim, então ele... Mas é isso. Eu acho que eu fiquei muito feliz também com... Então, as travestis estão exportando um pouco de Bajubá, elas vão para a Europa e vão falando Bajubá também. Não sei se vocês sabem, mas a gente exportou uma palavra para o italiano. Essa é uma história muito bonita também. Né? A gente colocou uma palavra no italiano. Não é a gente Brasil, a gente travestis brasileiras. Né? A palavra viado com I, não é com E. Né? Aqui no Brasil, veado, né? Tá no dicionário, aparece sempre assim... homossexual passivo, afeminado, alguma coisa assim, né? Viado. No italiano, viado com I, aparece travesti brasileira que se prostitui. Porque elas ficam se chamando de travesti o tempo inteiro, e aí entrou no italiano como uma referência a travestis prostitutas brasileiras. Né? E aí, qual que é engraçado? Lá eles escrevem com I. Por que eles escrevem com I? Porque eles acham que tem a ver com via, né, de rua. Elas trabalham na rua, então aí acharam que viado que elas ficavam falando tinha a ver com via. Né? Então é muito interessante esses lugares esquisitos, assim, né? E aí tem isso então lá. E aí eu fui descobrindo que existem também outros experimentos parecidos com esse de bichas de outros cantos do mundo. Né? Então, na virada do século XIX para o XX, no Reino Unido, vai ter o polare. Né? Polare, que é uma mistura de inglês com italiano, parlare. Né? Então, eles vão subverter também a língua, criar umas palavras engraçadas e tem uma forma dos homossexuais britânicos falarem sem serem compreendidos, também brincando de misturar italiano com inglês. O italiano também está presente aqui no Brasil, inclusive. Né? O que é engraçado é que ainda não encontrei nenhuma língua assim na Itália. Né? Mas a Itália ajudou a fazer a língua das bichas no Brasil, ajudou a fazer a língua das bichas no Reino Unido, mas eles próprios não têm uma língua das bichas. Né? Então é engraçado isso. Né? Aí, na Argentina tem o carrilche, né? Que era uma língua das travestis no cárcere, presas. Né? Também tem um registro bonito, assim, né? Mas não é tão vivo e orgânico como é o Bajubá. O Bajubá está se reinventando dia após dia aqui no Brasil. Né? Ele está disseminado por todo o país até as travestis do exterior. É um negócio muito vivo, muito orgânico. Né? Então,
é diferente do Carrilho, que é muito localizado, e as travestis lá, poucas delas sabem, pelo menos eu não consegui encontrar nenhuma que fosse efetivamente fluente e soubesse falar tão bem nessa linguagem como aqui o Bajubá, né? E tem também no Peru, Loxoro, né, que também chamam de ungarito, né, húngarozinho, né, que é uma forma de brincar com a linguagem muito interessante. Né. Tem um filme, inclusive, que fala sobre essa forma das travestis peruanas de falar. Quando eu estava na Argentina, inclusive, eu fui na rua distribuir camisinha e conversar com as travestis na pista, e aí perguntei se tinha uma língua secreta. Né. Aí elas falaram, não, as peruanas têm. Aí elas começaram a falar na minha frente, eu achei que elas estavam zoando com a minha cara. Não dava para entender nada, absolutamente nada, né? E aí eu achei que era zoeira, até que anos depois eu encontrei uma matéria falando sobre essa língua e eu descobri que, nossa, era verdade mesmo. Assim, que interessante. A gente vive um momento importante, né, eu acho, do ponto de vista da visibilidade, do reconhecimento da nossa comunidade LGBT, especialmente trans, mas a gente também vive um momento, um contexto internacional que é muito grave, né, de muita violência, de muito retrocesso e de muita ameaça. Você falou do Trump aqui, das ameaças lá, do movimento transnacional antigênero. Queria que você trouxesse um pouco uma leitura sua desse conjunto, né, desse paradoxo do que está acontecendo hoje, com muito avanço, muito reconhecimento, muita possibilidade de resistência, de criação dessa comunidade, ao mesmo tempo uma reação do lado de lá, uma contramobilização que também vem muito dura aí. Queria te ouvir um pouco sobre isso. E aí coloca essa última pergunta que veio da plateia, que é como inspirar jovens que estão a entrar nesse intenso meio universitário que você descreveu, a se dedicar ao estudo sobre questões da comunidade LGBT para além da literatura, como saúde, educação, história, mas principalmente baseado nesse conhecimento de literatura e linguagem como o Bajubá. Acho que é um pouco como trazer as novas gerações para o debate, para o ativismo. Eu acho que, juntando, né, essa coisa de fazer esse levantamento sobre os termos que designam a AIDS, né, é importante isso, assim, né, entender como é que camisinha é citada ao longo da história no Bajubá, né, com as várias formas de se referir a isso. Né, no NECA, acho que isso também tem a ver com essa questão. Vai ter um longo momento do texto falando sobre os métodos supersticiosos de prevenção do HIV, né, que muito fortes na comunidade travesti ainda hoje. Né? Então, tem umas frases engraçadas, assim, né, que elas falam assim, sexta-feira o vírus está dormindo, né? De madrugada então, aí ele não funciona. Né? Então, se tomar um limão antes, tomar uma colher de coloral antes, depois do tchuk-tchuk, você não pega a menina. Né? Então, vai ter um monte de expressões assim. Né? E essas expressões é engraçado, é meio terrível, mas elas também são uma denúncia de como o campo médico ele se isentou, ele lavou as mãos com relação à comunidade trans-travesti. Né? Ele deixou a gente à própria sorte. A gente teve que inventar os nossos protocolos de segurança, a gente teve que inventar como fazer os nossos tratamentos hormonais. Então, a gente teve... Qual que é a dose certa? A medicina está até hoje se lixando para nós. Então, a gente teve que inventar de forma empírica, prática, tomando e inventando qual que é a maneira de tomar essa medicação. Né? Então, às vezes é difícil convencer uma travesti na rua de que, se você gozar, elas acham que se você gozar, todo o hormônio que você ingeriu vai ser eliminado na Cláudia. A Cláudia é uma das palavras engraçadas do Bajubá. Cláudia é o gozo. Né? Dizar a Cláudia, fazer a Cláudia gritar é gozar. Quem que é a Cláudia que deu origem a essa expressão? Cláudia? Eu já sabia, né? Cláudia Leite. Então, fazia a Cláudia Leite. Mas é muito interessante, né? É um pouco de como é que as palavras vão se criando. Né? E aí, lá tem a firme crença de que se você dizou a Cláudia, todo o hormônio que você ingeriu foi pro saco. Né? E aí elas tomam outra dose de um hormônio mensal, sabe? Então, ou seja, a overdose hormonal é terrível, mas isso tem a ver com o quanto a gente teve que inventar por conta própria os nossos protocolos de transição. Né? Então, não é... Nossa, está acabando o tempo, né? Não vai dar para falar de Trump e ofensiva internacional. Eu vou só ler meu poeminha final, que eu escrevi o NECA tentando dialogar um pouco com um público que não entende muito de Bajubá, mas eu estou brincando também de fazer uns outros textinhos que se propõem a ser um pouco mais cifrados. Esse aqui é um poeminha, 10 versinhos só, rapidinho. Alice é babado. Esse é o título.
Ocó de Ojum na Monacá, mala de dê no Oxó do Ocó. Catou que é pássaro, será? Chuca ela fez, quanto ela tem. E o bofe ainda me vem cotim, só falta neca ser matim. Parece Odara, a cunha do Edi, tá aqui só pisca, e o apeti, gritando nesse Oxó do axé. Que cona, que ocó de eque, não tirou o jum do Edi da miss. Então, esse é o começo do poema. Eu escrevi a primeira parte, né? Eu vou fazer agora a segunda parte para explicar por que o título é Alice é babado, né? Porque a ideia é que ela tá lá flertando, tá dando em cima do bofe, o bofe vem cotinho, o bofe parece que tem uma necodara, então ela tá toda ali se lançando. Mas aí vai dar alguma coisa ruim, provavelmente vai ser um bofe Itaú, um bofe Maluf, que vai acontecer na sequência, mas ainda não consegui escrever a segunda parte do poema, por isso só tá essa verso inicial, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rico Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.